Eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Paulo a Éfeso, na igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 26. O tema que nós vamos trabalhar hoje é acerca do perdão. Nós começamos a trabalhar este tema, no retiro que nós participamos agora semanas atrás, mas o ministério entendeu que nós deveríamos também estar trabalhando para que todas as famílias tivessem acesso, aqueles que não viajaram, aqueles que não estiveram conosco, para que toda a igreja, para que todos os visitantes, amigos pudessem participar também, se alimentar dessa palavra. E o que o Senhor quer tratar conosco é algo fundamental, que desse tema depende o nosso sucesso, a nossa vida de cristão, o nosso sucesso na família, por que não dizer até mesmo a nossa salvação. Vamos ler um verso da palavra do Senhor, Efésios, capítulo 4, verso 26. Efésios, capítulo 4, verso 26. Diz assim: mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Em outras traduções dizem: irai-vos, mas não pequeis. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento. Te pedimos que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração, que o Senhor possa falar, Senhor, Pai, as famílias nessa noite, nós possamos sair daqui, Senhor, edificados, fortalecidos, por que não dizer, Senhor, curados, sarados, pela Tua palavra, pela Tua presença. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, aplica esta palavra no nosso coração. Amém, queridos? Irai-vos, mas não pequeis. Ira, a própria palavra diz: irai-vos. Então, essa condição nós entendemos que, queridos, que em algum momento de nossas vidas nós iremos nos irar. E ira é um sentimento que nem sempre é pecado. Nem sempre é pecado. Vários homens da Bíblia se iraram. O próprio Deus, vemos na palavra do Senhor que por várias vezes se irou. Mas neste caso a ira de Deus foi sempre contra o pecado, foi sempre contra a injustiça, o mal sobre a face da terra, o mal no coração do homem, não contra o pecador. A ira de Deus foi sempre contra o pecado, mas não contra o pecador. Deus sempre foi contra a ofensa cometida pelo homem, mas nunca foi contra o ofensor. No entanto, a ira se torna um pecado quando, ao invés de nós atacarmos o problema, nós venhamos atacar o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. Todos os dias nós estamos sujeitos a nos irar. Mas a Bíblia, Paulo está exortando aqui que a necessidade, ainda que nós iremos, nós não venhamos permitir que o sol se ponha sobre a nossa cólera, sobre a nossa ira. E o que devemos fazer? Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre a nossa cólera, para que a nossa noite possa ser uma noite proveitosa, para que o mal deste dia não se acumule para o dia seguinte, pois basta o mal de cada dia. Na verdade, então, nós devemos irar, mas não permitir que o sol, antes que o sol se ponha, nós venhamos ir para as nossas camas irados, porque esse sentimento, sim, então poderia se tornar um sentimento faccioso, algo que viria trazer, que seria nocivo para a nossa saúde, para o nosso coração, para a nossa vida espiritual. E Paulo está dizendo, então,
permita que o sol se ponha sobre a sua ira. E assim nós queremos trabalhar nessa noite, querido. Nós vamos fazer aqui uma introdução de algo que nós já aplicamos, mas eu creio que o Senhor tem algo novo para falar ao teu coração. Tem algo novo que você, não que você quer ouvir, mas que você precisa ouvir nessa noite. Queridos, muitas vezes nós vamos para as nossas camas, né? Para os nossos leitos, aonde deveria haver ali um relacionamento, uma conversa, um diálogo e até mesmo um descanso, mas infelizmente muitas vezes nós vamos irados, nós vamos enfesados, e a própria palavra diz: enfesado é cheio de fezes. Isso é nocivo para a nossa saúde. Nós não podemos deixar o assunto que devemos resolver hoje para o dia seguinte. Eu citei no culto passado acerca da como é difícil a gente deixar a louça suja para o dia seguinte, né? É mais difícil, junta crosta, é difícil, né? Então, querido, quem está disposto nessa noite, antes que o dia termine, não permitir que termine sem você perdoar? Quem está disposto nessa noite? O Senhor está te convidando nessa noite para que você possa estar com o seu coração aberto, para que Ele possa tratar, querido. Você possa estar totalmente receptivo à palavra do Senhor. E a única coisa que pode interromper que a ira venha se tornar algo nocivo para as nossas vidas, venha se transformar uma amargura, uma mágoa, um ressentimento, é o perdão. E eu queria dizer ressentimento. Muitas pessoas permitem que a ira, que a ofensa se torne um ressentimento na sua vida. E ressentimento é a mesma coisa que você remoer, ressentir toda a dor. E por isso nós não podemos permitir que venhamos deixar o sol se pôr antes que nós perdoemos e venhamos pedir perdão àqueles que nós ofendemos, ou porventura perdoar aquele que nos ofendeu. O que significa perdão? Perdão, no dicionário, a palavra no dicionário significa remir. Remir significa liberar, significa permitir que a pessoa esteja liberta de toda acusação. Perdão não é um sentimento como muitas pessoas entendem. Na verdade, muitas pessoas acham que ou não perdoou ainda, e ainda tem se tornado mágoa, tem se tornado ressentimento, porque imagina que é um sentimento que a qualquer hora ele vai sentir a vontade de perdoar. Não, querido. Perdão nunca foi um sentimento, mas perdão é uma atitude, é uma decisão de não cultivar mágoa contra a pessoa que te feriu. Perdão é diferente de desculpa, por exemplo. Desculpa nós a damos porque reconhecemos que aquela pessoa que nos ofendeu não teve culpa. Mas perdão é diferente, é reconhecer, ainda que a pessoa nos feriu, ainda que a pessoa exista culpa na vida da pessoa, é você liberá-la de toda culpa, escolher, decidir perdoá-la, decidir não cobrar, decidir não permanecer com o débito. Então, perdão é uma atitude que nós devemos tomar diante de todas as situações, antes que nós mesmos venhamos a ser infectados, contaminados, por que não dizer se tornar enfermos? Então, perdão é uma atitude, é você que decide. Amém? Perdão, então, é o ato em qual o ofendido livra o ofensor de toda a culpa, de todo o débito. Perdão também é um ato de fé e não de emoção, porque pela emoção, querido, nós não perdoamos ninguém. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém, somente pela fé. E o que eu devo fazer para perdoar, Cláudio? Para perdoar, eu devo esquecer a ofensa? Queria te dizer também, perdão não é o esquecimento por completo da ofensa. Não. O próprio Senhor diz em Miqueias, diz em Isaías, que Ele não se lembra dos nossos pecados, das nossas ofensas.
Deus, queridos, não tem amnésia, concorda? Nunca passou nada despercebido à mente do Senhor. Mas Deus, Ele diz que Ele não se lembra do nosso pecado. Querido, o que quer dizer Deus não se lembrar dos nossos pecados? Nós podemos aprender que não é esquecer da ofensa, mas é simplesmente olhar para a ofensa sem a emoção, olhar para a ofensa sem a acusação. Foi isso que Deus fez conosco. Deus encobriu os nossos pecados com o seu próprio sangue. Deus, ainda que nós sejamos pecadores, Deus conhece os nossos pecados, mas resolve encobri-los com o seu próprio sangue. Quando nós falamos do esquecimento acerca da ofensa, nós estamos colocando aqui você esquecer sem sentir dor. Significa nunca mais cobrar a pessoa por aquilo que já foi perdoado, pela mesma dívida. O perdão não tira a memória dos fatos, não, mas como nós dissemos, Ele tira a emoção. Foi assim que Deus fez para com o nosso pecado. É assim que Deus tem tratado os nossos pecados. Alguns também tentam transferir a responsabilidade de perdoar para Deus, mas o perdão é um ato totalmente humano. Nós falamos, é uma atitude humana, é uma decisão humana. Quando eu decido perdoar o meu irmão, quando eu decido perdoar o meu esposo, a minha esposa, a pessoa que me feriu, meu pai, meus filhos, meus amigos, aquelas pessoas que caminham comigo, quando eu decido perdoar, Deus então entra com a sua graça e aí sim nos capacita a exercer o perdão. Perdão, portanto, então nós não podemos, não é uma responsabilidade de Deus. Perdão é uma responsabilidade do homem. Perdoar também não depende da outra parte, não é por merecimento. Perdoar, muitas pessoas dizem que exige muito vontade, força e tempo. Mas, querido, eu queria te dizer que a palavra do Senhor nos diz que para Deus o tempo é hoje. Quanto mais passa o tempo, o estrago se torna maior, através dos nossos ressentimentos, através da mágoa, através, de tudo aquilo de ruim, que os sentimentos acabam brotando no nosso coração. Queridos, não perdoamos por merecimento. Você já imaginou se o perdão de Deus sobre as nossas vidas dependesse do nosso merecimento? Aonde nós estaríamos? Assim também para nós, não depende do merecimento, não depende da outra parte. Nossa capacidade de perdoar depende simplesmente da nossa capacidade de amar. Quanto mais decidimos amar as pessoas, mais poderemos perdoar os seus erros, pois o perdão faz bem tanto para quem o recebe, mas para quem também o dá. Para perdoar, antes de tudo, é preciso amar. Você só pode dizer para alguém que a ama ou que o ama depois de ter dito várias vezes: eu perdoo você. Padre Fábio de Mello. Muitas vezes nós dizemos amar o nosso cônjuge, nossa esposa, os nossos irmãos, os nossos amigos, mas no primeiro deslize, na primeira ofensa, no primeiro erro, nós decidimos que não mais queremos caminhar em comunhão com aqueles irmãos. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque começaram pelas pequenas iras, pelas pequenas brigas. Então nós não podemos dizer ainda para ninguém
que nós verdadeiramente amamos, sem antes termos tido a necessidade de perdoá-lo. Você já teve a necessidade de perdoar alguém, querido? Você já teve a necessidade de perdoar alguém? Você já teve a experiência de ser perdoado por alguém? Se isso aconteceu, saiba que com certeza existiu amor. Existiu um amor movendo, impedindo, cancelando, destruindo todo e qualquer tipo de maldição. Antes de perdoar, antes de amar, nós só temos, na verdade, admiração por alguém. E a admiração, querido, não nos leva a dar a vida um pelo outro. Admiração não nos leva a perdoar ninguém, somente o amor. Amar é perceber que o outro errou, mas mesmo assim não podemos viver sem ele ou sem ela. Saber que mesmo não merecendo perdão, você o perdoa, pois ele ainda ou ela ainda é importante para você. Agora, quem perdoa nunca faz por uma condição, nunca faz esperando receber algo em troca. Mas esse amor que nós falamos, esse amor que move, que impulsiona o perdão, esse sim, esse amor tudo sofre, tudo suporta, mas esse mesmo amor também espera que o seu cônjuge, que o seu esposo, que o seu esposo, que os seus filhos, que os seus irmãos, ainda que tenham errado, possam melhorar. O perdão tem o poder, querido, de nos religar a nós mesmos. Tem o poder de nos religar ao nosso cônjuge, ao nosso esposo, à nossa esposa. O perdão tem o poder de nos religar a Deus. Isso tudo através do amor, impulsionado pelo amor. Eu queria dizer que não há palavras, não há dinheiro, nem muito menos sexo que pode curar feridas de alma, querido. Somente o amor. E o perdão nada mais é que o amor em movimento. Jesus ensina que não há mérito nenhum de nós amarmos quem nos ama, mas pelo contrário, que devemos amar aqueles que nos ofendem, aquele que nos persegue, aquele que falha conosco, porque se amarmos a quem nos ama, que galardão nós teríamos? Irmãos, uma pessoa com certeza se sente muito mais amada, não quando ela é beijada, não quando ela recebe presente, não quando ela recebe elogio, não no caso de casais aqui, não quando ela está do seu lado, na sua cama, mas uma pessoa se sente muito mais amada quando ela é perdoada. Perdão, a palavra do perdão, a origem da palavra do perdão vem de um termo do latim, de perdonare, per, completo, total, e donare, dar, se entregar, doar. A palavra perdonar vem de uma outra palavra chamada perdono, que significa um dom levado à perfeição. Então o perdão é o dom de se dar, de se entregar, de se doar, de tal maneira que nós somos levados à perfeição. E nós sabemos que o único vínculo que nós temos com o Senhor, da perfeição do Senhor, é através do amor. Quem pede perdão, ou quem perdoa, é porque crê que ainda o amor existe. Quando alguém perdoa, ela reconhece que a pessoa que a feriu ainda é importante, que ela ainda significa muito para nós. Quando você reconhece, quando você perdoa alguém, você está reconhecendo o valor
do seu cônjuge, o valor da sua esposa, o valor do seu irmão, da sua irmã. Quando nós perdoamos, nos tornamos semelhantes a Jesus. E o que devemos fazer para perdoar, Cláudio? Simplesmente ame, querido. Ame com todas as suas forças. Peça a Deus para que possa derramar esse amor no seu coração. Peça a Deus para que Deus possa mover o seu coração e que você possa não permitir que o sol se ponha sobre a sua ira. E você possa neutralizar todo o mal que pode ser trazido através das amarguras, através dos ressentimentos. E nós precisamos ter consciência, querido, que dificilmente nós vamos conseguir viver unido a alguém sem decepcioná-lo, sem machucar o outro, pois somos imperfeitos. E às vezes até machucamos sem querer. Sempre são as pessoas que mais nós amamos que mais nos magoam. Sempre nós acabamos magoando as pessoas que mais nos amam. Durante um tempo foram os nossos pais, mais tarde foram os nossos irmãos, mais um pouco à frente foram os nossos amigos com quem mais nós convivíamos. E aí então chega o casamento, a família, e agora nós passamos a viver com maior intensidade, o esposo e a esposa. E aí são essas pessoas que mais se magoam e mais se ferem, porque vivem mais próximas. Querido, nós somos imperfeitos, e a qualquer hora nós estamos sujeitos a decepcionar as pessoas com quem nós convivemos. Mas o que nós precisamos é reconhecer e pedir perdão, ou até mesmo perdoar. Às vezes o tamanho da ferida não está nem mesmo ligado com o tamanho da ofensa, mas na verdade está ligado à pessoa que nos feriu. A dor é tão grande porque você não esperava que aquela pessoa em quem você mais confiava viesse te ferir, viesse te decepcionar, viesse te ofender. Muitos relacionamentos têm sido quebrados pela falta de perdão, ou pela falta da decisão de perdoar. É impossível nós termos uma vida emocional saudável, uma vida física e uma vida espiritualmente equilibrada sem o exercício do perdão. Mas por que então eu devo perdoar, Cláudio? Primeiro, no plano físico, e é isso que o Senhor gostaria de falar com você nessa noite. No plano físico, quem não perdoa adoece fisicamente. A falta de perdão baixa a nossa imunidade, isso é confirmado pela ciência. Nós ficamos então vulneráveis fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Os males então nos alcançam, como doenças psicossomáticas, como depressão, entre outras. Quando nós ofendemos alguém ou somos ofendidos, a ofensa causa em nós uma ferida na alma. Como no corpo, quando nós sofremos uma ferida, algumas vezes o nosso organismo absorve essa ferida, pois foi superficial. E o organismo, ele trabalha, ele tem um sistema de defesa, de imunidade, que ele trabalha para a cicatrização da ferida. Outras vezes essa ferida é mais profunda e precisa ser curada, desinfetada contra todo tipo de bactéria, para que ela não se infeccione. Mas em alguns casos, querido, ainda que o organismo tenha trabalhado, ainda que nós tenhamos curado, a ferida foi tão profunda que gerou uma inflamação tão grande que acabou se tornando uma infecção. E o primeiro passo para que se haja cura, precisamos reconhecer que existe uma ferida ainda aberta, que não foi cicatrizada. Para ver a cura, em segundo lugar, depois de reconhecer, é preciso tocar nessa ferida.
às vezes tirar a casca, para que possa desinfectar o local. Pois quando nós somos ofendidos, acabamos interiorizando a ofensa, mas para que essa possa ser curada, é preciso torná-la exposta novamente, para que haja tratamento. E eu queria convidar você, se alguém nessa noite, que ainda existe uma ferida aberta no seu coração, na sua alma, se exponha ao Senhor nessa noite, e Ele pode curar, e Ele pode tratar essa ferida. Eu não sei qual é a sua ferida, se está no seu corpo, se está na sua alma, no seu coração. Talvez a ofensa, a decepção causada pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu esposo, por sua esposa, pelos irmãos, te gerou feridas tão profundas que você não consegue mais lidar com a situação. Ainda que tente, você não tem conseguido interromper o processo inflamatório. Talvez a dor seja tão grande, não só pela ofensa, pela decepção, mas por causa, na verdade, de quem lhe causou essa dor. Isso tem te feito sofrer. Talvez a pessoa que você menos esperava, talvez a pessoa que você mais confiava, talvez a pessoa que você mais amava, lhe gerou uma ferida. E a dor ainda é maior. Talvez exista nessa noite, nesse lugar, feridas abertas, que estão infeccionadas, feridas que infelizmente já cheiram mal, feridas que na verdade está próximo de apodrecer a sua alma, o seu coração, está contaminando pessoas. Mas nessa noite, o Senhor pode tratar com você. Em Romanos capítulo 7, verso 24, Paulo faz uma declaração e diz: quem me livrará do corpo desta morte? Eu não sei se os irmãos conhecem. Paulo está fazendo, na verdade, uma menção sobre uma suposta prática dos romanos, conhecida como necroforia. Os romanos atavam um cadáver ao corpo de uma pessoa viva, dos seus inimigos, para punir essa pessoa. E essas andavam por todos os lugares, carregando aqueles mortos, amarrados em suas costas. A podridão consumia não só o cadáver, mas também passava a consumir aquele que estava são. Assim também acontece quando nós não perdoamos. Carregamos mortos amarrados em nós, e para onde nós fomos, onde nós passamos, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos carregado este morto, nós temos carregado essa ofensa dentro do nosso coração, nós temos carregado essa mágoa, essa ferida dentro da nossa alma. Em todo lugar que a gente vai, ela não nos deixa. Assim como naquele tempo, querido, esse morto que o inimigo tem tentado amarrar a você, pode te matar, querido, pode apodrecer os seus ossos. Mas nessa noite, o Senhor quer te libertar de toda ferida, de toda mágoa, de todo cadáver que o inimigo tem tentado amarrar na sua vida. Eu queria te dizer que ainda que a ferida seja grande, que ainda que a dor seja insuportável, que ainda que a ferida na sua alma esteja inflamada ou infeccionada, ainda que homem nenhum pode mudar essa situação, eu queria te dizer que o bom samaritano pode derramar azeite nessas feridas, que o bom samaritano está passeando nessa noite nesse lugar e quer tratar
suas feridas, e quer mudar o seu estado, e quer impedir que o mal espalhe por todo o seu corpo, sua mente, o seu coração, e venha lhe trazer não só uma morte emocional, não só uma morte física, mas também uma morte espiritual. Deixe o bom samaritano cuidar das suas feridas, e perdoar é a única maneira de aumentar a nossa imunidade contra todo tipo de males. Decida nessa noite perdoar, para que o processo de cura, o processo de tratamento se inicie na sua vida, e você possa ser livre deste sentimento. Guardar mágoa no coração, eu ouvi alguém dizer que é como beber o veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Estamos enganados. Somos nós que padecemos. A ofensa pode gerar a ira o pecado a morte. Mas com o perdão a ferida vai cicatrizando até que sejamos curados. Quando perdoo, concedo a vida a alguém que me ofendeu, mas também recupero a vida para mim. Quem perdoa e quem é perdoado sai com vida através do perdão. Devo perdoar então, porque o perdão gera vida. Talvez existam pessoas nessa noite precisando liberar perdão, decepcionadas no passado, talvez até mesmo nesses dias decepcionadas no seu casamento, pessoas decepcionadas com seus irmãos, com as suas irmãs, com seus filhos. Eu queria dizer, querido, se você permitir que o inimigo toque na sua vida, ele vai conseguir alcançar a sua geração. Ele vai conseguir tocar na sua geração. Decida hoje, antes que o dia termine, se livrar de toda mágoa, de todo ressentimento. Querido casais, pais, mães, irmãos, irmãs, devemos perdoar para não dar lugar ao diabo. Isso no plano físico. A falta de perdão gera todo esse tipo de enfermidade. Agora no plano espiritual, quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode trazer a sua oferta ao altar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece espiritualmente. Quando nós guardamos mágoas de alguém, acabamos nos tornando prisioneiros e acabamos nos tornando escravos. E essa falta de perdão nos mantém em cativeiro. Perdoar é a única maneira de quebrar essas correntes e ficarmos livres e sermos curados. Em Mateus 18, capítulo 18, verso 20, diz que onde estiverem duas pessoas ou mais reunidas em seu nome, ali o Senhor estará no meio deles. E eu queria dizer, o diabo tem tentado romper essa união. O diabo tem tentado tomar o lugar de Deus no meio da sua família, no meio do seu relacionamento, no relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus irmãos, com as suas irmãs, com seus filhos. Diabos significa estar no meio, atravessar. E o inimigo, desde o início dos tempos, quer tomar o lugar de Deus e tem tentado nos amaldiçoar e nos separar. Tem tentado não somente permitir que o sol se ponha sobre a nossa vida, mas tem tentado destruir a nossa família, destruir os nossos relacionamentos, destruir lares, destruir famílias, destruir gerações. Agora em Mateus capítulo 18, verso 19, diz que se as pessoas estiverem unidas em acordo, tudo que elas pedirem será atendido. Entende? O poder da união, querido,
Se você estiver unido com o seu cônjuge, tudo o que você pedir a Deus, conforme a sua vontade, Ele vos concederá. Se nós andarmos em comunhão, tudo aquilo quanto pedimos ao Pai, conforme a sua vontade, Ele nos fará. E o matrimônio e a família é o maior símbolo de união que pode existir. Queridos casais, família, se vocês estiverem vivendo a união, vocês serão abençoados. Por isso não se deixe, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, porque Deus quer te abençoar ainda hoje. Perdão pode até parecer uma perda grande, mas ao contrário, perdão é um ganho maior do que podemos imaginar. Na verdade é um presente. Como é que é, pastor? Na verdade, perdoar é um presente. Perdoar não é você dar um presente a alguém, mas é dar-se um presente a si próprio. Abençoar a si próprio. Porque perdoar é tirar de dentro de nós todo mal, todo lixo que foi colocado para nos fazer adoecer. Padre Zezinho diz que o erro de uma vida não pode se tornar uma vida de erros. E às vezes muitas vezes passamos a olhar para as pessoas a partir dos seus erros pelo resto da vida. O diabo olha para nós todos os dias do mesmo jeito. Todos os dias o inimigo olha para nós dizendo: olha, ali vai um derrotado, ali vai um pecador, ali vai alguém destruído, separado de Deus. Mas Jesus olha para nós todas as manhãs com um olhar novo, com as suas misericórdias renovadas. E todas as vezes, todas as manhãs que o Senhor Jesus olha para nós, Ele diz: ali vai meu servo, ali vai alguém que eu acredito, ali vai alguém que eu tenho investido, ali vai alguém que eu fui até a cruz, porque creio que aquilo que eu semeei dentro de sua vida, do seu coração, aquilo que eu lhe dei, o meu espírito é capaz de mudar a sua vida. Jesus está olhando para você todas as manhãs e acreditando que você pode mudar, que eu posso mudar. Sabe o que é isso, querido? Salvação. Isso é a graça do Senhor. Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira, para que não venhais entristecer o Espírito Santo de Deus. Verso 30 do texto que nós lemos. E venhamos quebrar a nossa comunhão com Deus. Eu queria dizer, querido, o dia não terminou ainda. E o pôr do sol naquele tempo significava o final de um dia. Mas nessa noite você ainda tem tempo. Nessa noite você ainda tem tempo de decidir perdoar, de decidir permitir que o bom samaritano trate as suas feridas, porque um dia ainda não terminou. Decida perdoar nessa noite, antes que o dia termine, porque pode não haver amanhã. Verso 31: longe de vós toda amargura, toda cólera e ira. Verso 32 do texto que nós lemos: antes sede misericordiosos, perdoem uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Antes que esse dia termine, querido e querida, Deus tem uma bênção para você. Um dia, tempos atrás, há 2000 anos atrás, na verdade, talvez pudesse ser uma sexta-feira como essa, mas um dia, há muito tempo atrás,
antes que o sol se fosse, ou antes que o dia terminasse, sob a ira de Deus contra o pecado do homem, Deus decidiu nos libertar de toda a nossa culpa, de todo o nosso pecado, e levou o seu filho até uma cruz, só para quebrar todo o mal contra a nossa vida, todo o mal contra a minha vida, todo o mal contra a sua vida. Um dia como esse, uma sexta-feira como essa, antes dela terminar, Jesus por várias horas esteve ali pregado naquela cruz, e depois de ter derramado o seu sangue naquela cruz, bradou: está consumado. E depois deu um longo suspiro e entregou o seu espírito ao Pai. Antes que o dia terminasse, Jesus se entregou em nosso favor e apaziguou a ira de Deus, e nos perdoou e nos salvou. A reconciliação começa geralmente pela parte ofendida. No caso, começou no coração de Deus, de nos perdoar para que houvesse esperança. Se alguém te ofendeu, é você que tem o poder nas mãos de fazer a escolha certa nessa noite e perdoar. Irmãos, um relacionamento restaurado é o Éden restaurado, pois o perdão nos liga a Deus. Talvez existam pessoas nessa noite que também não conseguem se perdoar a si próprio. Eu queria te lembrar: Jesus já te perdoou. Jesus não lança mais no seu rosto os seus erros, os seus pecados. Jesus já te libertou de toda culpa. Você que tem a dificuldade de perdoar a si próprio, resolva hoje se perdoar, para que você não venha tentar tomar o lugar de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé por um instante. Queria que você fechasse seus olhos. Que você fizesse uma reflexão de alguns segundos sobre a sua vida. Que você permitisse o Espírito Santo de Deus visitar todas as áreas da sua mente, do seu coração, para que Ele possa trazer à sua consciência se por acaso existe ainda alguma ferida aberta, alguma ferida que você ainda entende que precisa de uma cura. Às vezes nós carregamos por tanto tempo ira, mágoas, ressentimentos nos nossos corações, que o nosso coração se torna empedrado, duro, frio, e a ferida fica latejando. Se você decidir perdoar e quiser que o bom samaritano te cure nessa noite, que faça cicatrizar essa ferida que já tem há muito tempo tem te feito sofrer. Você que decide nessa noite, a partir de hoje, que Deus possa fazer cicatrizar essa ferida, que você possa abandonar e deixar tudo aquilo que passou, todos os mortos que você tem carregado, talvez por vários anos, talvez por décadas, e tem feito você sofrer. Se você decide nessa noite, se você entende nessa noite, eu queria orar pela sua vida. O bom samaritano socorreu aquele ferido, curou as suas feridas à toa, mas também o levou e o entregou a pessoas que poderiam cuidar dele. Eu queria te dizer, querido, aqui existem pessoas não perfeitas, não,
Aqui existem pessoas imperfeitas, mas pessoas que também viveram experiências como eu vivi. Pessoas a qual Deus precisou restaurar, precisou derramar a graça, precisou curar a ferida, precisou libertar. Eu queria dizer que aqui neste lugar tem pessoas com quem você pode contar para te ajudar a caminhar, para orar por você. Aqui existe esse ministério Família Feliz, que é exclusivamente para isso, querido, para te ajudar a lidar com as suas feridas, porque curar é só Ele. Se você decide nessa noite permitir, antes que o dia termine, perdoar, ser liberto de toda mágoa, de todo ressentimento, antes que você venha adoecer, eu queria orar pela sua vida. Você não precisa sair do seu lugar. Eu queria que só se você levantasse a mão assim: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Amém, amém, amém. Deixa o Espírito Santo te visitar nessa noite, porque muitas vezes essas feridas têm impedido a gente caminhar, ser feliz, tem impedido as nossas orações de chegar ao coração de Deus, tem amarrado, tem feito pesar sobre a nossa caminhada. Senhor nosso Deus, eis aí os teus servos que entendem nessa noite, que decidem antes que este dia termine, serem libertos de toda ofensa, de toda ferida, de toda mágoa, para que tudo isso não venha nos trazer mal, Senhor, atenta nesta noite para o coração dos teus servos. Atenta, Senhor, ó bom samaritano, derrama o azeite nessa noite, derrama o bálsamo da cura nessa noite, restaura, limpa, ó Pai, se necessário opera nessa noite, mas que os teus servos e as tuas servas, que as famílias do Senhor sejam libertas, sejam curadas para a honra e para a glória do Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que os impede de serem um. Que a partir de hoje, Senhor, nós saiamos daqui decididos a perdoar pela fé, movidos pelo amor do Senhor, e abençoar a vida daqueles que têm nos ofendido, a perdoar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos esposos e esposas, os nossos irmãos e irmãs. A partir de hoje, Senhor Jesus, permita que quando olharmos para aquele que nos ofendeu, quando olharmos para os nossos irmãos, que nós possamos enxergar não a mágoa, não a ofensa, não a ferida, mas possamos enxergar Jesus. Cura nessa noite, Senhor. Faz cicatrizar, Senhor, toda ferida que está aberta. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós olhamos para essa cicatriz, para tudo aquilo, Senhor, que vem contra a nossa vida. A partir do momento quando essas ofensas chegarem à nossa mente, Pai, através das cicatrizes dos nossos corações, nós possamos olhar para toda cicatriz, mas não lembrar da ofensa, não lembrar da mágoa, não lembrar da ferida, mas lembrar da cura que o Senhor operou nessa noite. Que seja para a honra, que seja para a glória do nome do Senhor. Queridos, que o bom samaritano continue derramando o vinho, o azeite e curando todas as feridas, e que antes que esse dia termine, nós sejamos restaurados pelo amor de Deus. Mas a decisão é nossa, a atitude é racional, a atitude é de cada um de nós. Somos nós que decidimos.
sermos curados e sarados por Jesus. Amém. Poder sentar. Nós vamos ainda adorar o Senhor com hino. Antes nós temos um momento de comunhão, de confraternização. Antes nós temos um lanche. Eu queria convidar você, querido, só você que sentir no coração, nós vamos estar adorando o Senhor com uma oferta. Você está vendo tudo isso aí bem arrumadinho na mesa? Esses vasinhos de flor, essas balinhas para adoçar, né? Amor, o relacionamento, o coração, todos esses arranjinhos, isso aí tudo foi feito com muito carinho para te abençoar. E esse é apenas o primeiro. Semana que vem nós teremos a nossa reunião nos lares, mas mês que vem nós teremos o congresso da família. Mês que vem nós teremos evento para casais. E você que sentir a vontade do coração de ofertar e abençoar o ministério para que a gente possa estar abençoando outros casais, vocês somente vão ser canais de bênção. Amém? Não é obrigado, não. Os irmãos até nos perguntaram: quanto é o convite? Não há preço. A presença do Senhor nós não conseguimos comprar, mas nós passamos tudo com amor, com zelo, com carinho. Só você que sentir a vontade do coração e quiser: Cláudio, eu quero ajudar a abençoar, a realizar o próximo encontro, o próximo evento, para que outras famílias possam ser abençoadas. Quem foi abençoado aqui, querido? Levante sua mão. Quem quer abençoar os casais? Levante sua mão. Se você veio preparado ou quiser, fica à vontade, querido. Aqui a gente não obriga nada. Vamos ter aqui os irmãos passando com envelope, algo simbólico para que possa abençoar. Eu queria convidar o nosso querido levita do Senhor. Vem cá, o casal aqui vai estar aqui adorando o Senhor com o hino. A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, como pode o Senhor? Nós veremos adorar o Senhor Jesus com uma canção que declara: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, te exaltamos, porque o teu nome é sobre todo nome. Porque
escutando. Conta-se que certa vez 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida trabalhando lado a lado, repartindo as ferramentas e cuidando um do outro. Durante anos eles percorreram uma estrada estreita e muito comprida, que seguia ao longo do rio, para ao final de cada dia poderem atravessá-lo e desfrutar um da companhia do outro. Apesar do cansaço, faziam a caminhada com prazer, pois se amavam. Mas agora tudo havia mudado. O que começara com um pequeno mal-entendido finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem na sua porta. Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro na mão. "Estou procurando emprego", disse ele. "Talvez tenha um pequeno serviço para que eu possa executar." "Sim", disse o fazendeiro. "Claro que tem trabalho para você. Veja aquela fazenda além do riacho. É do meu vizinho, que na realidade é meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira perto do celeiro? Quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio para que eu não precise mais vê-lo." "Acho que entendo a situação", disse o carpinteiro. "Mostre-me onde estão a pá e os pregos, que certamente farei um trabalho que lhe deixará satisfeito." Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando e pregando. Já anoitecia quando terminou sua obra. O fazendeiro chegou de sua viagem e seus olhos não podiam acreditar no que viu. Não havia qualquer cerca. Em vez da cerca, havia uma ponte que ligava as duas margens do riacho. Era realmente um belo trabalho. Mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: "Você foi muito atrevido construindo essa ponte após tudo que lhe contei." No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão aproximando-se da outra margem, correndo com os braços abertos. Por um instante permaneceu imóvel do seu lado do rio. Mas, de repente, num só impulso, correu na direção do outro e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. O carpinteiro estava partindo com sua caixa de ferramentas quando o irmão que contratou pediu-lhe emocionado: "Espere, fique conosco mais alguns dias." E o carpinteiro respondeu: "Eu adoraria ficar, mas infelizmente tenho muitas outras pontes para construir." E você? Está precisando de um carpinteiro? Ou é capaz de construir sua própria ponte para se aproximar daqueles com os quais rompeu o contato? Pense nisso. As pessoas que estão ao seu lado não estão aí por acaso. Há uma razão muito especial para elas fazerem parte do seu círculo de relação. Por isso, não busque isolar-se construindo cercas que separam e infelicitam os seres. Construa pontes e busque caminhar na direção daqueles que, porventura, estejam distanciados de você. E se a ponte da relação está um pouco frágil, ou balançando por causa dos ventos da discórdia, fortaleça com os laços do entendimento e da verdadeira amizade. Agindo assim, você suprirá suas carências afetivas e encontrará a paz íntima que tanto deseja. Amigos, você possa ser um construidor ou construtor de pontes que possam reatar relacionamentos, que possam restaurar famílias. Antes de a gente encerrar, eu queria deixar aqui a oportunidade para a Márcia dar um recado. Vem cá, sobe aqui um pouquinho, para que todos vejam. Vem cá, filho. Irmãos, você está vendo essa camisinha azul?
Está ornando, tá, irmãos? Camisinha laranja, tá bonito? Márcia vai falar agora sobre a camisa do ministério. Antes de falar da camisa, como eu nunca perco a oportunidade, né, gente? Um dia eu resolvi perdoar meu esposo e eu ganhei um presentão, viu aí, ó? Amém! Amém, glória a Deus. Nós mandamos fazer essas camisetas para a gente poder estar trabalhando hoje, tá todo mundo bonito, colorido. Mas essa camiseta não é só pra gente, não. Quem quiser, que ficava difícil a gente fazer tamanho e fazer para todo mundo. Quem quiser adquirir essas camisetas para estar usando, pode ser quem está trabalhando, quem não está trabalhando, quem ainda vai trabalhar. Quem tiver vontade de ter a camiseta é só nos procurar depois para dar o tamanho, tudo direitinho que a gente vai encomendar. Tá bom? Amém, queridos. Você viu aqui nas costas, ó, SOS Família, que você seja um salva-vidas de família, amém? Os últimos recados, depois você pode conversar, estar em comunhão à vontade. Queridos, queria convidar todos os visitantes, que você possa também estender o convite para outros casais, para outras famílias. Você marcasse na sua agenda, dia 29, 30 e 31 de maio. Que dia, irmão? 29, 30 e 31 de maio. Nós vamos ter aqui na igreja um congresso na sexta, no sábado e no domingo. Congresso todo voltado para a família. Nós vamos ter 4 ministrantes aqui somente para abençoar a sua vida. Para que Deus possa usar para abençoar a sua família. Que você seja um instrumento, convide outros casais, outras famílias. Mais uma vez, dia 29, 30 e 31 de maio. É o último final de semana de maio. Mês da família. Outro recado, amém? Irmãos, quem gosta de namorar aí, levanta a mão. Será que tem algumas mãos abaixadas? Tem algumas mãos abaixadas. Vou perguntar de novo. Quem sabe? Quem sabe? Se sopra. Quem gosta de namorar, irmãos? Amém? Glória a Deus. Olha, dia dos namorados. Um lindo jantar aqui na igreja. Bem gostoso, bem arrumadinho. Com certeza vai ser uma bênção para abençoar o seu casamento, para que você possa usufruir e namorar à vontade. Vamos estar aqui no dia dos namorados com um lindo jantar. Marque na sua agenda, não feche compromisso com ninguém. Diga, ó, já fechei compromisso nesse dia 12 de junho, uma sexta-feira, você possa estar participando com a gente vai entrar em contato. Todos preencheram a ficha cadastral, todos preencheram, amém? Nós vamos estar enviando então mensagens, informar sobre os eventos, sobre os momentos que nós vamos estar preparando para as famílias, que você seja um instrumento de bênção. Queremos agradecer a sua presença. Se eu preciso ir embora, tem um tempo para você ter comunhão. Eu queria chamar o pastor Henrique aqui à frente. Você tem tempo para ficar em comunhão, tomando aí o seu caldinho, a sua torrada, amém? Que Deus os abençoe, irmãos. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Eu só tenho que parabenizar o ministério, dizer para vocês que dia 12 vai ser uma bênção, o Congresso da Família vai ser uma bênção. E sentado aonde você está, só para a gente poder fechar a nossa noite, vamos fechar a nossa noite com oração. Eu sei que você está mastigando aí, mas só para a gente concluir a nossa noite agradecendo e partir para a comunhão, fecha seus olhos. Deus maravilhoso, que noite linda, papai, que noite abençoada. Senhor, nós queremos te louvar por esse ministério da família, pela vida do pastor Cláudio, de toda a equipe, pelo ministério do MMI, do CRAU, do grupo de família, do SOS Família. Deus eterno, nós estamos felizes com o despertamento desse ministério de família. Pai amado, que esse final de semana seja um final de semana de bênção na família de cada pessoa aqui representada. Que o Senhor possa estar derramando ricas bênçãos espirituais. Deus, a glória e a honra pertence a Ti, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o dono da vida, agradecendo a Deus pela noite. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.
Aí tem lembrancinha na saída, viu, querido? Ah, o negócio aqui é chique.